Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. E na continuidade das exposições no livro do Êxodo, hoje no capítulo 8, nós faremos a leitura dos versículos 1 até o 15º, de 1 a 15, no capítulo 8 do livro do Êxodo, em continuidade ao que nós temos exposto aqui à igreja. Êxodo 8, de 1 a 15. Peço que a igreja em silêncio mesmo, assentada, mas com toda atenção, ouça o que o nosso Pai tem a nós. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar, irmãos? Deus, a tua santa palavra está aberta, Pai. Um trecho que continua, um episódio que começou na pregação passada, mas que está aqui, Deus, registrado para que, como Moisés disse, saibamos que há somente um Deus vivo e verdadeiro que domina céus, terra, mar e tudo o que neles contém. Este Deus único que domina o próprio inferno, criado para os anjos e para os ímpios. Nos ajuda, Deus, porque sem Cristo somos ímpios. Sem Cristo mediando este culto, somos iguais a qualquer outro, ímpios. A diferença é o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo que nos fale, que clareie a tua palavra e nos diga hoje o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós vamos preparar um sermão, geralmente a gente tem alguns passos homiléticos para a construção, né, estrutural, e muitas vezes nós começamos com uma introdução, que não é obrigatória, pode ser saltada, dando continuidade a uma introdução baseada no sermão anterior e assim continuando. E caberia perfeitamente aqui, porque é a segunda praga, continuação da primeira, e assim segue a história. E, escrevendo esse sermão, eu falei assim, não vou colocar uma introdução, não, já vou entrar diretamente na narrativa do contexto, né, dando continuidade à pregação anterior. Mas, durante o culto, eu falei, esse culto aqui é a introdução. Não sei se os irmãos repararam, o som deu problema.
uma nota tocada errada aqui, um canto desafinado ali, atrapalha isso, atrapalha aquilo, um culto feito por seres humanos imperfeitos. E nós temos, queridos, um grande perigo de criarmos um Deus no culto. Vocês sabiam disso? Porque o culto na minha igreja é melhor do que o na outra igreja. Isso é um Deus que você está criando. E vai ser deflagrada uma guerra, porque Yahvé, ele não permite que nada interponha entre ele e o seu povo, inclusive aquilo que pode estar sendo feito aqui dentro. Então, na hora ali, eu comecei a rir, né, de canto de boca, falei, Senhor, a introdução do sermão aí, né? A imperfeição de um culto que muitos podem idolatrar. Isso é um perigo. E nós estamos vendo acontecer isso aqui, e a demonstração do poder de Deus durante a pregação que eu tenho exposto, trazido à igreja aqui, no livro do Êxodo. A guerra foi deflagrada, irmãos. Nós vimos aqui os deuses do Egito contra os deuses de Israel, contra o Deus de Israel. Falsos deuses, irmãos, que fiquem entendido, contra o Deus de Israel. Produto do coração humano, do nosso coração, que nessa ânsia por conforto, por consolo, por independência, por autonomia, esse nosso coração que cria esses deuses, deuses que concordem com a nossa própria conduta e ética, deuses que nós não precisamos prestar contas, deuses feitos conforme a nossa imagem e semelhança. Nós não estamos dispostos a nos submeter como objetos, como feitura de um único Criador que domina tudo, vivo e verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, nós, seres humanos caídos, nós precisamos nos agarrar a alguma coisa, a alguma esperança, a algum sentido para a vida. E então a nossa própria mente vai produzindo esses simulacros que atenderão esse nosso anseio pela eternidade, mas que, no fim das coisas, é o que o pregador diz, são vaidade. O pregador de Eclesiastes usa o termo em hebraico, revel, é fumaça. Quando você vê uma fumaça assim, você tenta pegar ela, ela desmancha. Você não pega. É fumaça. O nosso anseio volta e volta mais forte ainda. Esse Deus falso, como foi dito aqui, ele não nos cobrará diante do nosso pecado. Ele não nos confrontará. Esse falso Deus que nós forjamos não nos acusará e nem nos atrapalhará durante a nossa vida. É um patuá. Eu gosto muito dessa palavra, né? É um penduricalho que você coloca ali, coloca toda a sua esperança nele quando você precisa. E nessa segunda praga aqui, sobre a terra do Egito, Yahvé ataca um outro deus egípcio, um outro falso deus que aquele povo criou, Requet. Na primeira praga, o falso deus Hapi, que é o rio Nilo, foi subjugado. As águas do grande Nilo foram transformadas em sangue. Para os egípcios, o sapo agora, que é essa segunda praga, era um símbolo de vida e de fertilidade, já que milhões deles nasciam ali após a inundação anual do Nilo e demonstrava essa produção do próprio rio, junto com as colheitas, com as safras que vinham. É a fertilidade das terras, que antes áridas se transformavam, né, em terras produtoras de vida. Consequentemente, na mitologia egípcia, começou a haver uma deusa Rã, que representava essa fertilidade, referida pelos egiptólogos como Requet. Requet também é considerada a deusa dos partos e da ressurreição. Sua aparência anfíbia denuncia seu forte vínculo com a água. É cabeça de rã, corpo de homem. A deusa Rã é uma das mais antigas de toda a mitologia egípcia, sendo que os seus hieróglifos são encontrados em pirâmides por todo o Egito. Ela vinha para ajudar o recém-falecido a ascender ao pós-vida, aquela vida que os egípcios consideravam após a morte. Essa falsa deusa que antes representava a vida, a fertilidade, a condução no pós-morte, agora representava a própria morte. Aquele Deus que eles botavam a esperança se transformou em juízo sobre eles. E aqui, nós vemos ali no versículo 25 do capítulo 7, que após 7 dias daquela primeira praga, certamente se especula que as águas já estavam clareando, passada a primeira praga,
vem Deus ao encontro de Moisés e lhe dá a mesma ordem, irmãos, que ecoa pelos séculos. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa ir o meu povo. Esse texto chama a atenção em como que no meio das aflições nós reconhecemos a nossa fragilidade no mesmo instante. Nós muitas vezes nos consideramos, donos de si, grandiosos, potentes, mas vem uma aflição, e nós vamos vasculhar isso aqui melhor no decorrer dessa pregação. Nós nos prostramos, nós nos consideramos criaturas, frágeis, mortais, mas nesse mesmo instante, havendo um alívio, um respiro, a gente de novo começa a se ensoberbecer, e é o que a gente vai discorrer aqui. E eu proponho aos queridos que a gente pense nessa frase aqui, que eu trouxe para vocês. Deus revela a soberba humana por meio dessas provações e dos alívios. Deus revela a nossa soberba, irmãos, por meio das provas e dos alívios. Nós vamos seguir aqui em 3 passos. Primeiro, lendo aí os versículos de 1 a 6. Eu peço que a igreja, a uma voz em alto e bom som, possa lê-lo novamente, e nós vamos caminhar nesses primeiros 6 versículos. A igreja, a uma voz, assentados mesmo, mas com toda reverência, leiam. Depois... Até aí, irmãos. Novamente, Moisés e Arão demonstram com um sinal, há um símbolo sendo usado ali, que o Deus dos exércitos tem poder sobre os céus e a terra. O rio que sempre foi adorado, um rio que sempre foi idolatrado, e que após as cheias produzia essa abundância que foi narrada aqui no início, e rãs aos montes no próprio rio, e que também foram transformados em deuses. Esse Deus que aquele povo confiava entraria em guerra contra os egípcios. Ninguém, queridos, seria poupado. É interessante a gente perceber que do mais alto posto, os oficiais da corte, do reino, à população comum, ao trabalhador normal. Aquilo que era adorado traria juízo sobre todo o povo. Entraria nas casas, nos quartos, na cama, estaria dentro dos fornos, nos tabuleiros, como nós lemos aqui no versículo 3. Todas as fontes de água, mais uma vez, colapsariam. Cada rio, cada canal, cada lagoa enviaria para a destruição do Egito aquilo que eles tinham em seu coração como a fonte da própria vida. E esse foi o cuidado, queridos, que eu pedi para que os irmãos tivessem atenção no início aqui da introdução. Qual é o Deus no seu coração? Qual é a sua esperança? Quem que está garantindo isso? É você mesmo? É a qualidade de um culto que você presta? É o que você sabe tocar, o que você sabe cantar, o que você sabe prestar de serviço dentro da igreja, para os de fora? Em que você põe a sua esperança? Nós podemos observar aqui, queridos, que Deus age por meios. Ele trabalha de forma didática com o seu povo e com os ímpios. Ele trabalha com os meios disponíveis nesse mundo. Deus poderia muito bem ter feito um milagre apenas, ter chegado ali sem o uso desses meios algum e tirado o povo lá de dentro. Mas ele envia alertas para mostrar a dureza do coração, especialmente a dureza do coração de Faraó. Ele quer provar, queridos,
Não sei se vocês lembram, na chegada de Canaã, Deus vira para o povo e diz assim: eu vos deixei no deserto 40 anos, sob provação, é para que vocês soubessem o que vocês tinham no coração de vocês. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está usando de meios. É a conversa com a palavra de Deus que Moisés e Arão confrontam o rei do Egito, é o meio que ele usa. É por meio de uma vara, de um bordão simbolizando o poder. É com a mão segurando e os movimentos que aconteciam ali de Arão, sendo estendido ali sobre as águas, sobre o rio, que Deus vai operar esses milagres. Milagres que vêm por meio de atos ordinários. Guardem isso, nós vamos voltar nisso. Milagres que vêm por meio de atos ordinários. Se Deus tivesse falado com esse povo, na saída do Egito, vocês são maus, vocês são pecadores, o coração de vocês é tremendamente corrupto, depravado, idólatra. Aquele povo lá e nós aqui viraremos para Deus e falaremos assim: não, Senhor, não é assim, bem assim, não. E aí Deus usa dessas provações para mostrar que é sim, e que é só mudar a circunstância que nós começamos a mostrar a nossa cara, que a gente tira a nossa máscara e mostra o pior de nós. Do lado oposto, Calvino comenta que Deus demonstra a sua providência sobre a vida do ímpio, refreando a própria guerra que há entre nós e a natureza. Eu acho interessante o comentário do reformador. Ele registra assim, abro aspas para ele: sabemos que o Egito, por causa dos seus muitos pântanos, e o lento e quase estagnado Nilo, estava cheio de rãs e animais venenosos. Agora, quando grandes multidões surgem de repente, cobrindo a superfície dos campos, penetrando até mesmo para as casas e camas, e finalmente até mesmo no palácio real, parece claramente que eram antes apenas restringidos pela mão de Deus. Olha que interessante esse comentário, irmãos. Muitas vezes nós podemos estar insistindo em pecados e Deus está dizendo assim, não, está nos livrando do que a gente pede para Ele. A ponto de muitas vezes nós insistimos tanto em algo que é pecaminoso, que Deus meramente Ele tira as amarras daquela desgraça e deixa aí, para te dar só uma bocada e você ver aonde que está o seu coração. E é daí que a gente vê muitas vezes no mundo. Nós vimos acontecendo em Petrópolis agora um desastre natural lá. Muitas vezes Deus solta as amarras da calamidade como se fosse um grito. Como se fosse um grito chamando o seu povo ao arrependimento. O profeta Amós fala sobre isso. O profeta Amós diz que Deus nunca traz a desgraça sobre um povo antes de gritar com o seu povo. É como se essas catástrofes, essas desgraças que acontecem no mundo fossem megafones de Deus para nos chamar ao arrependimento, irmãos. Quantas vezes nós já passamos por isso e nós sabemos do que o profeta está dizendo aqui. E na continuidade, a gente vê a turma do deixa disso. É a hora que começa aqui no versículo 7 até o versículo 14. Eu peço que a igreja, a uma voz, leia novamente, do versículo 7 até o versículo 14, irmãos. A uma voz, por favor. Então,
Até aí, queridos. Então a gente vê chegando a turma lá que veio na primeira praga e simulou também algo muito parecido com aquilo que Deus tinha operado por meio de Moisés e Arão. E esse versículo aqui chega a ser até cômico, porque em meio àquela inundação de rãs, os magos simulam ali com as suas magias, com as suas ciências ocultas, como registra o texto, mais rãs. Aí eu penso assim, mas espera lá, você deveria ter milhares, milhões de rãs, não sei como que eles identificaram que, não, essa aqui é a rã dos magos do Egito, essa aqui é as rãs de Moisés e de Arão. É uma conversa, queridos, que não dá para engolir. E nem Faraó, pelo que continua o texto aqui, parece que acreditou muito, ele não sentiu muita segurança, não, lá na conversa fiada dos seus especialistas em rãs, né? E ele muda o tom. Interessante que Faraó dá uma mudada no tom da abordagem com Moisés, e como está registrado no versículo 8, ele fala assim: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Esse termo rogai no termo original é algo de clamor mesmo, é algo de aflição em direção à divindade. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Irmãos, quantas vezes hoje nós temos, somos cercados pelo mundo por pessoas que até zombam abertamente da fé cristã, e no momento de aperto, no momento da doença, da aflição, meu querido, ora lá na sua igreja para mim, meu fulano está assim assado, perdi meu emprego, estou passando um aperto, e pede o pessoal para orar lá para mim. É impressionante como que muda o tom. É o anseio, é a eternidade no coração que está clamando ali. Isso não quer dizer que ela é convertida, isso não quer dizer que é sinal de arrependimento, nada. É aquela esperança que eu falei no início, que a pessoa precisa se agarrar em algo. Ela enxerga a sua fraqueza, a sua pequenez, ela enxerga que ela está sujeita ao seu destino, que é a morte. E ela pede, ora lá por mim, por favor, clame a Deus. E assim nós vamos vendo que o mesmo poderoso Faraó, o rei do Egito naquela terra, hoje reside no coração de cada um, como eu falei aqui na introdução do Êxodo. Falei, irmãos, lembrem-se, o nosso coração tem um Faraó dentro dele. E ele vai bradar, às vezes, o velho homem, como Paulo diz. E nós não podemos trabalhar por circunstâncias, queridos. Nós precisamos trabalhar por aquilo que é prometido, por aquilo que nós aguardamos, a Jerusalém celestial. E para que a gente consiga caminhar nisso, nós temos o corpo de Cristo aqui nessa terra, que é a igreja, que alivia um pouco. Igreja, assim, confusa, cheia de aresta, muitas vezes suja, muitas vezes má, mas que é aonde Deus derrama a bênção dele, e é essa igreja que está subindo para o céu, queridos. Eu costumo brincar com o Zé, às vezes a gente vendo a palavra de algum pastor de outra denominação, um culto, e as brigas que existem entre as denominações, batistas com presbiteriano, com assembleiano, aí eu costumo virar para o Zé e falar, Zé, é essa turma aí que está subindo para o céu brigando ainda, hein? É exatamente isso, irmãos. É aqui, dentro do meio do povo de Deus, é que a bênção vai ser derramada. E não é mediante apenas uma oração, como se fosse um patuá, a palavra de novo aí, mas é por meio desse cultivo da comunhão com os irmãos, da disciplina da igreja, da oração. Isso é que nos vai dar sustância, como eu diria minha avó, para continuar caminhando nesse deserto infernal que a gente vive hoje. Um mundo insuportável, mas que se torna um pouco melhor com a esperança de Cristo e que o cajado e o bordão dele está conosco, guiando a sua igreja. E para a maior exaltação, queridos, do poder de Deus, Moisés diz a Faraó ainda. Eu fico imaginando as cenas, eu lendo e as imagens vão passando na minha cabeça. Eu imagino o sarcasmo de Moisés nisso aqui. Igual quando Moisés falou com a turma de Corá, que eles se rebelaram, Moisés, ele devia ter posto a mão na cabeça, meu Deus, o que essa turma está criando problema aqui na comunidade de Israel? Aí, na mesma hora, Moisés vira e fala assim, vocês querem saber de uma coisa? Amanhã, 6 horas, traz o incenso de vocês, eu vou trazer o meu e vamos ver qual incenso que Deus vai aceitar. E ele sabia que Deus ia matar aqueles caras todos. É aquele momento em que Moisés vira para Faraó, pode falar até a hora que você quer que eu ore por você?
Amanhã, mãe, então vai ser feito de acordo com aquilo que o Senhor diz. Vou interceder. E para que Moisés ia fazer isso? Para se gloriar no coração dele, que ele tinha o poder? Não. É registrado no versículo 10. Para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. É em o nome do Senhor, nosso Deus, é que nós operamos nessa terra, queridos. Na dependência do Senhor, como Moisés diz aqui. E, queridos, o Senhor atendeu a oração. Assim como combinaram, foram orar, e o Senhor atendeu, simples assim. O Senhor matou as rãs que haviam invadido as terras do Egito, de forma a se amontoarem e apodrecerem, e chegaram a cheirar mal, como o texto diz. Mas a praga havia cessado, conforme pedido por Faraó a Moisés e Arão, assim como o Senhor havia combinado. A glória e o poder é de Deus. E caminhando aqui para o último verso, outra regra de homilética que a gente aprende no seminário, né, Gabriel? Não deixa o texto muito desequilibrado, não. Tenta dividir o texto com as mesmas porções, mas há exceções, queridos. Um versículo, que eu peço que a igreja leia, o versículo 15. A uma voz, queridos, vendo... Irmãos, eu tremi e eu tremo diante de um texto como esse aqui. Um versículo. Ele por si só já diz tudo, ele não tem ambiguidade que precisa ser tratado aqui pelo contexto, ou acrescentar ou retirar nada. Ele se aplica ao ímpio, aquele que não creu no Senhor Jesus, mas também se aplica à igreja, aos filhos de Deus. Um único verso que nos alerta. Não haja conforme as circunstâncias, queridos. O ímpio que veio te pedir aquela oração que eu falei há pouco tempo atrás aqui, né? Daí Deus vai e atende o clamor. Interessante você voltar na história de José. É muito claro Moisés, quando ele registra, dizendo que a casa de Faraó era abençoada por causa de José. Olha que interessante, um crente santificando a casa de um ímpio. Assim acontece, por exemplo, quando Paulo diz que as esposas crentes santificam o seu lar. Pois senão seus filhos já seriam impuros, mas são santos, são do Senhor. E aí chega, o ímpio te pede oração, chega a cura do câncer, chega a libertação ali da droga, do álcool, restauração do casamento, das relações, né, as brigas, chega o emprego, chega o diploma, o aperto passa, o alívio vem. Mas então, ao invés de dar graças, se confundem em suas próprias e tolas ideias e endurecem o coração. O apóstolo Paulo, queridos, Romanos 1, 21 e 23, fala sobre isso. Assim está registrado na carta. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, todo homem sabe que existe um Deus. Todo homem. É a tônica do que ele vem narrando. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando o ímpio é atendido no seu clamor, na sua oração, e ao invés dele render graças ao Senhor, ele rende graças a si mesmo. Ele glorifica a si, o seu poder, e ele endurece ainda mais. Muitas vezes, irmãos, não é apenas o ímpio, mas o povo de Deus vivem conforme toca a música. Se tem dinheiro, se tem trabalho, se tem a bonança, os améns e os glórias a Deus são bradados a todo instante, mas apenas como uma estética vazia de um evangelicalismo infantil, pueril. Na tranquilidade, podem endurecer o coração e andar na força do braço. Do mesmo modo, quando vem a bonança, quando vem uma paz exterior, nós, filhos de Deus crentes, podemos endurecer o nosso coração e começar a render glórias e graças a nós mesmos, ao invés do nosso Criador, que sustenta todas as coisas por meio da sua providência. O mesmo Moisés, lá na chegada às portas da terra prometida, como eu falei aqui,
alerta o povo de Deus e nos alerta hoje, queridos. Prestem atenção no que eu vou ler aqui. Olha o que Moisés disse. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó, o Israel de Deus, como Paulo fala em Gálatas 6, todo aquele que creu em Cristo é Israel de Deus, faz parte do mesmo povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas e o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que não vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, olvidar é esquecer. E te esqueceste do Deus que te deu o ser. Ai, irmãos, o que a gente faz diante de um texto desse? Quantas vezes nós, ou pessoas que nós conhecemos, que nem crentes são, nós oramos ou elas nos pedem oração e Deus atende na sua graciosa providência e acontece exatamente isso aqui. Vem o livramento, eu me curvo, eu reconheço, eu enxergo a sobrenaturalidade do que aconteceu. Mas passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, volta a dureza do coração, pior do que era antes. Isso somos nós, queridos. Isso somos nós. E aqui, partindo para o final, queria, nesse texto, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que aplicações que eu vou tirar disso, né? A gente lê a primeira vez, já quer o sermão pronto, né? Mas a gente vai voltando e vai lendo e vai fazendo classificação de palavras e tudo. Foram 6 aplicações, porque eu parei, falei, não, senão vai demorar muito. E nós já temos 30 minutos. Graças a Deus, estou aprendendo. Primeira aplicação, queridos. A mensagem não muda, vocês perceberam? Deixa aí meu povo para que me sirva, versículo 1. Cristo nos salva para um serviço, irmãos. Somos escravos de Cristo. Por mais que a palavra seja politicamente incorreta, não pode usar, não. Eu sou da área de informática, queridos. O Flávio é da área de informática, o filho da Cláudia. As grandes empresas de bancos de dados não usam mais a palavra slave para denominar um banco de dados que é master, é o mestre, e um banco de dados que é slave, que é escravo. Porque é politicamente incorreto. Mas eu vou continuar sendo escravo de Cristo. Pus a orelha lá na sovela da porta e, ó, escravo do Senhor, e para trabalhar, como Deus diz aqui a Faraó, deixa ir o meu povo para que me sirva. Estamos vendo durante a exposição do livro do Êxodo que tudo o que a boca de Deus disse se cumpre, queridos. E ele tira aquele povo para que sirva-o, para que seja a sua nação, para que seja a sua propriedade. É um povo que ele elegeu antes que houvesse mundo. E é interessante que, sem mudança, não houve salvação. A gente precisa colocar as coisas em ordem. A Igreja Reformada sempre tem que voltar aos princípios que os reformadores defenderam, que estão nas Escrituras. A gente pensa muitas vezes que a gente precisa mudar, a gente precisa se comportar melhor para que sejamos salvos. Mas o que a Escritura diz é o seguinte: você é salvo para a mudança. E se você já está nessa caminhada já, se você foi chamado e deixado sair do seu pecado, essa mudança tem que vir. Porque senão não houve a salvação, não houve
a causa para produzir o efeito, que é a mudança de comportamento. E Cristo nos diz, é um serviço, queridos. Nós somos chamados para servi-lo. Mas olha que bênção que ele diz em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Era o povo no Egito, somos nós. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ué, então tem alguma coisa que eu tenho que pegar? Tem. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você não foi salvo para viver uma vida que você quer. Você foi liberto para obedecer, porque você não podia obedecer antes. Não era parte da sua natureza se submeter ao senhorio de Cristo. E agora você pode, e o verdadeiro Filho de Deus vai querer, com todas as suas forças, obedecer ao Senhor. Em segundo lugar, a promessa sempre é cumprida como o Senhor diz. Nos apeguemos à bendita promessa, irmãos, como no versículo 2. Se estamos vendo, durante a exposição do livro do Êxodo, que tudo o que Deus prometeu, tudo o que Deus disse, vem se cumprindo, que todos os juízos que ele vem anunciando já caíram e vão cair sobre os ímpios, por que nós não nos agarramos às promessas de Deus, queridos? Vocês já pararam para pensar isso? A gente, muitas vezes, quando peca, vem um temor bom, tá? Diga-se de passagem, mas vem um temor assim, ai meu Deus. É igual o pai, né, menino? E Deus fala que ele é pai e que ele açoita ao filho que ama. Fala, meu Deus, tem misericórdia, não vem com a vara, não. Me ajuda. Mas a gente tem esse temor saudável, como a gente tinha do nosso pai, mas muitas vezes a gente não tem a mesma confiança, amor e a certeza plena que a gente tinha com os nossos pais, a gente não tem com Deus. E a gente não se agarra às suas benditas promessas, às suas benditas promessas. Ele disse que fomos libertos do pecado, que não teríamos mais esse domínio sobre nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8,36. Por que a gente não se agarra a isso? Ele diz que poderemos descansar e abandonar a ansiedade. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Lucas 12, 29. E por que a gente só vive inquieto e ansioso? Ele diz que iria, mas deixaria conosco o Espírito Santo e que voltaria, irmãos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 16 a 18. E a gente não confia que o Espírito Santo está operando essa reunião aqui. Se eu não creio nisso, eu poderia estar ali na ABB, jogando uma peteca ali, batendo muito melhor do que estar nesses bancos duros, ruins aí, ouvindo um pastor falando. Mas eu garanto que a igreja crê que há um poder sendo operado aqui, algo que nós não podemos ver, e que eu sempre comento, né? Onde o autor aos Hebreus dizem que há anjos cultuando ao Senhor aqui, e que o próprio Cristo caminha entre nós, e a gente não se agarra, porque a gente sabe do nosso pecado, e a gente tem medo da punição, mas a gente tem pouca certeza da nossa salvação, e não se agarra às promessas do porvir. Há um descanso ainda, queridos, como o autor aos Hebreus defende, há um descanso para o povo de Deus. Em terceiro lugar, o mundo tentará nos desviar a todo custo de ver os sinais da ira de Deus e tentará explicar tudo no campo natural. Queridos, o casamento do Alisson e da Fabiane, eu já comentei isso aqui alguma vez. Foi em João Molevade, um sítio maravilhoso, um vale, uma vegetação, uma fauna, passarinho cantando, e nós dormimos lá de um dia para o outro. E de manhã, 6 e pouco da manhã, a turminha reunida, nem lembro quem estava na rodinha, não. E eu chegando e escutando a conversa. Nossa, olha isso, gente. A natureza, a criação de Deus, né? Salmo 19 para lá, e vem outra citação para cá. E é bonito, gente, isso é inegável, né? Mas eu, o bom estraga prazer, né? Cheguei no meio da turma e falei assim, ó, isso aí está debaixo de maldição, viu? Está tudo amaldiçoado. E é. Nós vivemos hoje debaixo de maldição, queridos. A natureza caiu.
Vocês imaginem, então, quando Cristo voltar na sua promessa e restaurar aquilo que a gente acha maravilhoso. O que vai acontecer, queridos? Mas o mundo vai tentar nos desviar disso, dessa esperança. E o mundo vai tentar nos convencer que aqui é possível chegar à perfeição. É possível ter paz, tranquilidade. É possível ter aquilo que o nosso coração anseia. Romanos 11:32 diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, seja judeu, seja gentio, americano, brasileiro, japonês, todos, não há um justo, para que esse mesmo Deus use de misericórdia com todos os tipos de homens. Este mundo, queridos, está sendo entesourado para fogo. Não creiam nas vozes que tentam te convencer e te prender a esse mundo. Este mundo está sendo entesourado para fogo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3:7. E aí, diante de toda a revelação bíblica, a gente vê desastres, epidemias, catástrofes diversas. Sempre haverá um filho do inferno para retirar a operação de Deus pela sua providência do mundo e dizer que está tudo ou no controle do acaso, foi má sorte, ou no controle daquele que devia de ter feito algo e não fez. Foi o governo tal, foi o governador, o prefeito, e aí vai. Mas nunca Deus é colocado no seu trono, para saber que, em última instância, ele usou, sim, desses meios para gritar ao seu povo e chamá-los ao arrependimento. Cuidado, irmãos. Vivemos tempos aí de doenças, Petrópolis, como eu comentei aqui no início. Essas operações ordinárias estão debaixo da mão do Senhor. São o seu megafone, mais uma vez, para um mundo caído, um mundo ímpio, um mundo que não o quer, um mundo que o rejeita, mas que o trata como um dos seus diversos ídolos. Só quer a bênção, só quer o momento de servir, e quando tem um alívio, como Faraó, nesse versículo 15 agora, vira as costas para Deus e o renega. E isso faz parte da mesma providência, Deus mostrando que aquela pessoa é um ímpio. E quem sabe ainda há esperança para ela. Em quarto lugar, atos ordinários que trazem o milagre. Uai, cara, mas como que é isso, né? Coisas ordinárias que geram milagres? Sim, irmãos. Nós estamos falando aqui da providência de Deus. Vemos no decorrer do texto que Deus trabalha na terra e ordena que algumas atitudes sejam tomadas pelos seus servos. Nós tocamos nisso aqui, eu mandei vocês guardarem. Fala, Faraó, estende a mão, toma o bordão, rio, produza, rãs, subam. E da mesma forma, atos ordinários são tomados para livrar o Egito dessa praga. Moisés ora. Você é um filho de Deus? Foi convencido pelo Espírito que é um pecador e que apenas em Cristo está garantida a sua ressurreição dos mortos para a glória? Então, o que tem feito com os atos ordinários, ou, como nós chamamos na Reforma, os meios de graça? O que você tem feito desses atos que Deus nos deixou para ter uma vida em abundância neste mundo que jaz no maligno, querido? Assim como Moisés, temos a palavra de Deus. Deus disse, está aqui, ó. Deus falava com ele e Deus fala conosco hoje. Assim como Moisés orou, podemos orar. É a mesma ferramenta, é o mesmo meio. Assim como Moisés estava ajuntando o povo, podemos nos ajuntar hoje, como povo de Deus. Me alegra o coração quando eu, passando nos corredores, porque eu fui no aniversário do menino de fulano, eu estive na casa de Cicrano tomando café, eu falo, olha, isso é igreja, esse movimento, não só no culto, mas cada um participar da vida do outro. Nós podemos nos ajuntar hoje. Assim como Moisés foi chamado à obediência, podemos obedecer hoje, pois fomos libertos, irmãos. Queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, nós queremos um casamento bom, nós queremos dinheiro no bolso, nós queremos uma casa boa, nós queremos, mas nós queremos do nosso jeito. Mas não vai funcionar, mas de jeito nenhum. Como está? Oração, meu querido. Como estão os momentos de leitura bíblica, devocional? Quantos nesses bancos aí agora estão assim, nossa, de novo esse pastor, reverendo Giovan, Vitor, Ricardo, falando de devocional, de oração, e vou falar que até morrer. A igreja me paga para isso.
Não tem outro meio. Culto doméstico, obediência, como nós tivemos hoje a pregação do presbítero, as obras que demonstram a fé. Ah, eu tenho muita fé. Ué, cadê? Cadê as obras? Não tem. E a gente vai caminhando aflito, sem usar daquilo que Deus deixou para nós. Em quinto lugar, quando nossa mente se alinha à mente de Cristo, como a de Moisés e a de Arão, depois de muita resistência, muita luta, eles resolveram se entregar e fazer aquilo que estava sendo mandado. Quando isso acontece, nós oraremos conforme a vontade de Cristo e seremos atendidos, queridos. Isso é fantástico. Quando Cristo vira e fala nos evangelhos, né? Vocês vão orar em meu nome e vai ser atendida a sua oração. Quando eu leio um texto desse, eu tenho até medo de orar, porque eu oro para a minha glória. Eu, Ricardo, pastor da IPP, meu coração é cheio de vaidade ainda. Eu quero para mim. Eu não quero para Deus. Eu ainda não compreendi, conforme tem que ser compreendido, irmãos, que somos parte de um algo maior do corpo de Jesus Cristo, e Ele é a cabeça. A minha mão está aqui, ela não trabalha independentemente. Ela trabalha em função do todo. E assim somos nós, membros desse corpo. E aí você ora, Senhor, a sua palavra falou assim que eu posso pedir, enche a minha conta com 10 mil reais. Aí você olha na conta e não tem. Você acha que ele está falando disso, meu querido? Você acha que ele está falando disso? Ou ele está falando na oração no seu quarto, você, Senhor, me dá mais santidade de vida, me dá olhos bons, me dá coração quebrantado, me dá obediência à tua palavra. Você acha que Deus não vai te atender nessa oração, não? Se Ele ordena que você ore desse jeito? Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou, e Deus os atendeu. E por último, queridos, por último, você se achegou na igreja para o quê? Seja membro antigo, seja membro novo, seja visitante, o que você está caçando aqui dentro? Dependendo do alívio que você receba aqui, e busque mesmo, viu? Busque alívio, busque sossego, busque descanso. Não estou combatendo a busca, não. Busque, mas não endureça o seu coração. Quando vier o livramento da mazela, do acidente, do câncer, quando você estiver livre, lembre-se de quem te deu o livramento. Lembre-se de quem tem acompanhado você nesse deserto do mundo. E não decoice quando você engordar e tiver nédio, como a palavra de Deus diz. Não confie no seu coração, confie na palavra de Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar?